Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mulheres maravilhosas. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês. E hoje eu tô fazendo a primeira live sobre o despertar, né? Então, eu já expliquei um pouquinho para vocês o que significa o despertar, né? E aí, aos poucos, a gente vai entendendo, né, na prática, o que é esse despertar. E aí a gente vai conseguindo assimilar isso e viver, né, nessa paz interior. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês agora o que acontece, né, com uma mulher desperta, como ela passa a viver, como ela se sente, né? Então, uma mulher desperta, ela possui um poder interior, né? E esse poder, ele vem de dentro. É um poder que ninguém pode tirar dela. E é um poder convicto, né? De que ela reconhece quem ela sabe exatamente quem é e ela sabe o seu valor, né? Essa mulher, ela é uma mulher sensível, mas ela não é carente. Ela é uma mulher que possui uma paz de espírito profunda. Ela exala feminilidade, ela exala essa sensibilidade, ela exala gratidão, ela possui uma gratidão imensa, é uma mulher que consegue contribuir, que consegue multiplicar, né, as coisas ao seu redor. Tudo que ela coloca a mão funciona, tudo que ela coloca a mão prospera. Essa mulher, ela é naturalmente atraente, porque ela carrega uma leveza consigo, né? Ela não é aquela mulher que cobra, ela não é uma mulher insatisfeita, né? Ela é uma mulher totalmente plena, porque não te falta nada, né? Não falta nada para ela. Ela é uma mulher que se doa, que sabe doar. Normalmente, ela dá aquilo que ela deseja receber. E ela também é uma mulher que sabe receber, né? É uma mulher que sabe aceitar, né? Aquilo que vem para ela, né? Com inteligência, com sabedoria. Então, uma mulher desperta, ela também é uma mulher que ela não se importa com a opinião dos outros, né? Ela não é guiada por aquilo que os outros pensam ou acham, e a opinião dos outros não conduz a vida dela. O que direciona a vida dessa mulher é os valores internos que ela tem, as convicções que ela tem. A direção dessa mulher vem de dentro, daquilo que ela já sabe, que ela já conhece, né? Ela sabe o que ela quer e ela sabe para onde ela está indo, né? Ela tem essa convicção plena e firme dentro dela, né? E essa mulher, ela é uma mulher que se ela perder um ente querido, se ela passar por uma dificuldade, ela sente dor, como todos nós sentimos dor. Mas é uma dor dentro de uma sabedoria, dentro de uma paz. É uma dor que ela não vai cair em depressão, é uma dor que ela não vai perder o rumo, que ela não vai se desestabilizar, que ela não vai se perder, né? Justamente porque ela consegue reconhecer as suas emoções, ela aceita essa dor e ela acolhe essa dor e ela sabe lidar com essa dor. Essa mulher, ela acessa a energia vital que existe dentro dela, né? Essa energia vital que vem do divino, né? Que vem de Deus. Essa mulher, ela não sente medo e nem ansiedade. Ela consegue centralizar, quando ela sente medo ou ansiedade, ela consegue trazer de volta ao centro para que ela direcione, né, esse medo e essa ansiedade de volta de onde ele veio, e ela consegue
acessar a consciência e comandar esses pensamentos que produzem medo e ansiedade. Então, por mais que ela vivencie situações que corriqueiramente possa, né, trazer um sentimento de medo ou de ansiedade, ela consegue lidar com isso e logo esse medo e essa ansiedade se dissipa, porque ela tem direção, né? Ela sabe o que ela precisa fazer. Então ela não fica perdida. Essa mulher, ela consegue criar a realidade que ela deseja. Ela consegue viver a vida que ela deseja viver. Ela consegue escolher bem, né? Tomar bem as suas decisões. Ela não aceita tudo que chega para ela, mas ao mesmo tempo ela pratica a aceitação daquilo que ela não pode controlar. E essa aceitação é uma aceitação convicta de que aquilo que ela não pode controlar, ela aprende a lidar de forma com que ela não resista com aquilo que é externo. E ela sabe que essa decisão que ela vai tomar é baseado naquela convicção que ela já possui. Então, o despertar, né, que eu tô trazendo aqui para vocês, esse estudo ele é baseado no livro do Eckhart Tolle, né? Esse livro chama O Poder do Agora. Então, vocês sempre veem, né, eu trazendo aqui para vocês sobre a importância da gente estar presente, né? Da gente viver o momento presente, da gente viver no agora, né? E esse despertar, ele tá muito ligado a isso, né? Ao seu poder de presença, né? Ao quanto você é capaz de estar presente, 100% presente, né? Em todos os momentos, né? Quanto você é capaz de não ficar vivendo o seu agora no passado ou no futuro. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, né? Então, o Eckhart Tolle, nesse livro do Poder do Agora, esse livro é muito famoso, muito conhecido. Ele diz assim, ó, que aquele que não possui a radiante alegria do ser, ainda que possui bens e riquezas materiais, é um mendigo. Por que ele fala isso? Porque a gente não consegue encontrar satisfação e plenitude em riquezas ou bens materiais. E a gente também não consegue encontrar satisfação e plenitude fora de nós, né? A satisfação e a plenitude verdadeira que a gente consegue encontrar, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir da sua essência, ela tem que vir do seu ser divino, que habita dentro de você, né? Então, eu gosto de trazer trechos da Bíblia que casam com essas teorias, né? Desses filósofos, desses pensadores, porque para mim faz muito sentido. Então, aquele trecho que fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, para mim, ele fala sobre isso, sobre você encontrar primeiro o seu centro, né? E esse centro é esse despertar, né? É você conseguir acessar essa essência divina, né? É você descobrir quem você realmente é, além da forma, além do nome e da forma, além do nascimento e da morte. Por quê? A alegria do ser, ela é constante e ela é uma vida única, indestrutível,
e imensurável. Ela é a vida eterna em si. Então, quando você morre, você se desprende do seu corpo, mas você não se desprende da vida, da sua vida, da vida única que existe além do nome e da forma. E é sobre isso que o Eckhart Tolle fala, sobre você encontrar a sua plenitude além da forma, além do nome, além do corpo, além daquilo que a sua mente imagina e rotula e condiciona que você seja. Porque você não é apenas o que você pensa ser, o que você julga ser, as experiências que você viveu até aqui. Você é algo muito maior e muito além do que só isso. Então, o despertar, ele traz a luz da consciência desse ser que é maior do que o que a sua mente condiciona de quem você é. Porque se hoje eu te perguntar quem você vai me dizer 4 ou 5 palavras que você seja. Ah, eu sou a fulana de tal que trabalha em tal lugar. Normalmente, muitas pessoas, elas se definem pela profissão, por aquilo que elas fazem, né? Ah, quem é você? Ah, eu sou médica. Ah, quem é você? Ah, eu sou professora, né? Às vezes a pessoa, ela não para pensar quem ela é. E muitas, a maioria das mulheres não consegue responder essa pergunta. Quem é você? Né? E aí, esse sentimento que eu falei para vocês anteriormente, de você se sentir perdida, de você se sentir incompleta, de você se sentir sozinha, de você não dar conta dos seus afazeres, de tudo ser muito grande para você, de tudo ser um problema muito sério, você não consegue resolver, de você não conseguir cuidar do seu filho, né? De você achar que é pesado demais trabalhar fora e cuidar do seu filho e cuidar da casa, para as mães que são esposas, né? Que sabe que tem esses afazeres. Porque às vezes você não tá entendendo, né? Às vezes você fica tão distante dessa dinâmica de quem você realmente seja, né? Você entra tanto nessa dinâmica da correria da vida em forma, né? Que você tem aqui, e você fica tão preocupada com tudo que você ainda tem que fazer, né? Com tudo que você deixou de fazer, que você ainda não fez, né? E tão preocupada também com tudo que você gostaria de ter feito lá no passado, que você também não fez, ou com tudo que você tenha feito e que não tenha saído do jeito que você queria. Tudo que aconteceu que você não gostaria que acontecesse, e tudo que não aconteceu que você gostaria que acontecesse, né? E você se perde nisso. Então, outro ponto, né, que cabe aqui para que eu traga também da Bíblia é o trecho de Marta e Maria, né? Então, quando Jesus, né, vivia em carne e ele era amigo de Marta e Maria. E eu gostaria de trazer para vocês a visão de que naquela época Marta e Maria não via Jesus como Deus, né? Elas não via Jesus como mestre, né? Elas tiveram essa visão de Jesus somente depois que ele ressurgiu ressurreto, né? Que ele ressuscitou depois da crucificação. Antes disso, Jesus era amigo delas, né? Eles andavam juntos, né? E nessa ocasião, né? Jesus foi jantar na casa delas com outras pessoas e Jesus, sempre falando, Marta sentou-se ao lado de Jesus porque ela estava interessada no que Jesus estava ensinando ali naquele momento, né? E a Marta estava preocupada, né, com o jantar, porque a Marta estava preocupada com a louça que estava na pia, do almoço de cedo, que ainda não tinha sido lavada, e tinha que lavar a louça e ainda fazer o jantar, né?
Então, tinha algo que não tinha sido feito no passado, que ela estava preocupada, né? E também tinha algo para ser feito no futuro, né? Que era o jantar que ainda estava para ser feito e que também não tinha sido feito. Então, ela estava extremamente preocupada com o passado e também com o futuro, né? E a Marta não, a Maria não, né? A Maria estava preocupada com o momento presente. Ela queria ouvir o que Jesus estava falando. Ela queria aprender. Ela não estava no passado e ela não estava no futuro. Ela estava presente. E Jesus, né? A Marta foi reclamar para Jesus, né? Mas Jesus, você não tá vendo, né? A Maria tá aí sentada do seu lado sem fazer nada e eu aqui tendo que lavar a louça do almoço e ainda fazer a janta. Você não vai falar para ela vir me ajudar, né? E para surpresa e frustração dela, Jesus respondeu: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, né? E aí ela leva, né, esse saculejo e aí a gente não tem mais o desfecho dessa história. Mas eu imagino que ela deve ter ficado assim, estarrecida, né? Como assim, né? Jesus não vai falar para Maria vir me ajudar. E é o que a gente faz na maioria das vezes, né? A nossa mente, os nossos pensamentos, ele nos leva para um lugar muito distante da onde a gente deveria estar. E por isso que faz todo sentido quando eu digo para vocês que o que nos impede de despertar são os pensamentos, né? São aquela voz na nossa cabeça que fica o tempo todo ali, nos conduzindo. E essa voz, ela tem o poder de nos direcionar. Então, quando você não cala essa voz e quando você deixa essa voz te levar, essa voz te leva, na maioria das vezes, para um lugar onde você não quer estar. Porque ela sempre te leva para o passado ou para o futuro. E você está sempre perdendo o momento presente, que é o único lugar que você pode fazer alguma coisa. É o único lugar que você pode viver o momento presente e o momento de agora é a única eternidade que existe. Ontem foi o seu presente de ontem e amanhã vai ser o seu presente de amanhã. Amanhã você vai estar no seu presente. Então, a convicção é de que o futuro não existe, né? Ele é o seu agora, né? Então, a gente precisa nos desprender desse modelo mental que a gente condiciona e rotula a maioria de tudo que acontece ao nosso redor. E a gente deixa de perceber e de reconhecer quem nós realmente somos, em essência, além da forma, além do nome, além da profissão, além dos afazeres, além das obrigações, além dos seus direitos, daquilo que você quer reivindicar, daquilo que você quer cobrar do seu marido, da sua mãe. Você é algo muito maior do que isso. Você é algo muito maior do que um dia a sua mãe disse que você era, que você fosse. E que você guardou isso no coração. E que às vezes hoje isso te assombra ainda. Ou coisas que ela ainda diz. Você é algo muito maior do que o seu marido diz que você é. Quando ele te critica, quando ele te julga, quando ele aponta o dedo para os seus defeitos, quando ele não te apoia, você é muito maior do que
essa pessoa, esse ser que se sente sozinha, que diz para você, essa voz na sua cabeça, que fala para você que você tá sozinha, que não tem ninguém para te ajudar, que você vai ter que dar conta. Essa voz que fala para você que você tem que limpar a casa, que você tem muitas coisas para fazer e que você vai ter que dar conta. E aí, deixa eu ligar minha tela aqui com os tópicos dos lembretes pra gente continuar o assunto. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E aí, nesse ponto, a gente precisa se desprender do conhecimento que a gente já tem sobre quem a gente pensa que a gente é. E essa é a parte mais difícil. É por isso que eu digo para vocês que o despertar, ele não é um conceito, ele não é conceitual. Eu não tô aqui para te ensinar nada. Você não tem que aprender nada. Você não tem que aprender quem você é. Também, Keninha, muita saudade de você. Um prazer você estar aqui, tá? Então, assim, gente, meninas, né? Peraí, gente, deixa eu concentrar aqui, porque a senha é longa e eu não tô conseguindo digitar ela aqui. Um minutinho. Aí, deu certo. Então, o porquê, né? Que a gente não sabe quem a gente é, né? Então, assim, quando eu digo pra você que você não vai aprender nada, né? Que você não tem que aprender nada, né? Que eu não tô aqui pra te ensinar nada, mas que se você tiver a consciência de quem você não é, já é o grande passo, já é o passo mais importante. Se você entender quem você não é, se você entender que você não é essa voz na sua cabeça, que você não é tudo que você escuta de todos à sua volta, externos, e que você acredita que você seja, se você entender que você não é isso, se você entender que você não é o julgamento das outras pessoas, se você entender que você é algo muito maior do que isso, já é um grande passo. Se você se desprender de tudo aquilo que você já ouviu, que você já conhece, que você pensa que você já é um grande passo. Então, o nosso objetivo aqui é alcançar o despertar, né? E por que que você não consegue alcançar o despertar, né? Porque você busca do lado de fora, do seu lado de fora, migalhas de prazer, de satisfação, de preenchimento, que você não só tem dentro de si, mas algo que você tem muito maior dentro de si, né? E aí é o que eu tava falando naquele vídeo anterior que eu falei pra vocês, que a maioria de nós, a gente confunde prazer com felicidade. A gente confunde prazer com alegria, né? Então, às vezes, um momento de prazer. E aí eu vou citar aqui para vocês, vou trazer alguns exemplos para que vocês se situem, né? Por exemplo, um momento de prazer, né? Você tá ali numa situação, às vezes você conheceu uma pessoa e essa pessoa te faz um elogio. E nesse momento, você pega aquele elogio e você recebe aquilo como algo assim, nossa, eu sou isso mesmo que ele falou, né? E aquilo te preenche, te traz uma satisfação imensa, né? E você acha que você tá feliz com aquilo, que você tá alegre com aquilo, mas isso não é alegria. Isso é um prazer momentâneo que você sentiu
de ouvir aquele elogio e de se identificar com esse elogio, né? E aí a gente traz uma palavra nova para o jogo, que é identificar, e é a palavra que também nos traz, né, a maioria dos nossos problemas, porque quando você se identifica, né, com a sua mente, quando você se identifica com os seus próprios julgamentos, quando você se identifica com o que as pessoas falam de você ou para você, quando você se identifica com isso e você se torna isso, você permite, né, se tornar isso, é que você começa a deixar de ser quem você realmente é em essência, que Deus te criou, para ser quem você passa a acreditar que você é por causa da identificação que você fez, né? Com aquilo que você ouviu, que você acreditou. Mas, viver da essência, né? Despertar é algo muito libertador, né? E é algo que não depende disso, que não depende desses fatores externos. Então, a alegria do ser que você sente é a alegria verdadeira, é a alegria real. É a alegria que ela já está dentro de você, ela já habita em você. Ela é liberada pelo seu espírito, né? Por aquilo que Deus criou, que existe dentro de você. Ela não depende de um fator externo. Essa alegria, ela não é um prazer momentâneo, mas ela é algo que você sente o tempo inteiro quando você consegue reconhecer o seu interior, quando você consegue reconhecer quem você realmente é. Você sente essa alegria, né? Então, assim, essa é a alegria do ser, que é essa é uma reação natural do ser. E aí, você já sentiu lampejos, né? Dessa alegria do ser. Porque é uma alegria genuína, né? Ela é grande, ela é indestrutível, né? Ela é imensurável. Mas aí, como você confunde ela com prazer, você fica querendo encontrar essa alegria e essa felicidade nesses fatores externos, né? Dentro de um relacionamento, né? Em uma outra pessoa, né? No seu trabalho, no sucesso dos seus filhos, né? Você procura tudo externamente, né? E você não consegue perceber que isso tá interno, é dentro de você. Você só precisa acessar. E se isso faz parte de você, se isso está dentro de você, significa que é possível você acessar, né? Então, quando a gente consegue sentir essa conexão, a gente se sente conectado com o todo, né? E quando a gente sente essa conexão, você consegue perceber e reconhecer quem você realmente é. Não quem você imagina que você seja, né? Então, quando eu falei para vocês sobre o ramo cortado da videira, porque quando você se sente sozinha, é porque você se separa do todo, né? Você se isola, você se coloca nessa situação por causa da sua condição mental, né? E aí você começa a pensar, não, eu tô sozinha, não tem ninguém para me ajudar, né? Eu não posso contar com ninguém, eu tenho que fazer tudo sozinha. Você fica revoltada, muitas vezes nervosa, né? Triste, você fica desanimada, e você fala assim, eu não vou dar conta, né? Mas você não entende que você não é sozinha, que você não está sozinha, que você faz parte do todo, da criação inteira que Deus fez. Então, às vezes, você reclama, que você não tem uma mansão para você morar. Às vezes você segue alguém na internet que tem uma casa maravilhosa,
que tem um quintal dos sonhos, que tem uma piscina que Jesus amado. E você não entende que tudo que Deus fez é para você. Você não entende que o sol é o seu quintal. Quando você olha para o céu é inteiro seu. Deus fez para você. Mas você prefere reclamar da chuva, ou que tá com muito calor, ou que tá muito frio. Então, às vezes, a gente traz essas reflexões para que a gente pense. Então, assim, ó, muitas vezes eu saía para pedalar e quando eu olhava para cima, né, eu via aquela imensidão, aquele sol radiante, né, às vezes paisagens com nuvens, e eu olhava para aquilo e eu pensava assim, meu, isso aqui é meu quintal, eu posso vir aqui a hora que eu quiser. Eu posso acessar esse paraíso a hora que eu quiser. Eu já vivo no paraíso. Eu já vivo na eternidade. E como eu não percebia isso, né? Antes do despertar. Por que que eu estava sempre procurando algo diferente? Algo que fosse acontecer no futuro, né? Por que que eu pensava que eu só iria ser feliz quando eu morresse, que eu fosse para o céu, quando eu atingisse realmente, né, a eternidade, quando eu realmente fosse morar no céu, quando eu realmente estivesse no paraíso, mas o que que era o paraíso na minha cabeça? O que que eu pensava que eu ia morrer, que eu ia para o céu e que eu ia chegar lá, que lá ia ser tudo lindo, maravilhoso, um paraíso, né? E que eu ia ficar lá sem fazer nada, olhando para o céu, né? Mas lá não é o paraíso, lá tem céu também. Então são questões que permeia a mente da gente, que a gente, né? Às vezes eu ouço muito, né? A minha mãe falar, né? O meu dia vai chegar, né? Aquela coisa de mãe, né? Aquela coisa de mãe quando tá estressada, quando tá nervosa, né? E às vezes a mãe fala assim pro filho, né? Você vai ver, um dia eu vou morrer. Aí você vai sentir a minha falta, né? Um dia eu vou morrer, né? Aí você vai ver como que é viver sem mim, né? Um dia eu vou descansar e eu vou chegar naquele lugar, né? E às vezes eu ouço, né? Muito a minha mãe falar isso, né? Ela fala assim, não, calma, calma, meu dia vai chegar. Eu vou descansar, né? E por que que você acha que você vai descansar só quando você morrer? Né? Às vezes eu brinco com ela e falo, mãe, a senhora quer descansar? Mãe, entra no quarto, fecha a porta e descansa. Mas eu entendo ela, porque eu sei que o descanso, ele tá ligado ao pensamento. Porque se você não consegue cessar a sua atividade mental, se você não consegue calar a voz na sua cabeça, você nunca vai descansar. Você tá sempre em movimento, você tá sempre querendo sair daquele lugar que você está e que você não quer estar. Você tá sempre procurando algo novo, outra coisa, que não seja aquela que você está vivendo ou que está acontecendo naquele momento. Você não consegue reconhecer a vida em você. Então, o ser, ele vai muito além daquilo que você pensa que você é, né? Ele, ele é ao mesmo tempo você, mas ele é muito maior do que você. Ele é algo que Deus criou em você que talvez você ainda não tenha percebido. Você não consegue reconhecer a imensidão, o poder disso que Deus criou, que foi você.
Mas não esse você que você pensa que conhece, que você pensa que sabe que é. É algo muito maior que isso. É algo que é realmente, de fato, imagem e semelhança de Deus. Mas aí a gente tem também um outro fator, que é quem é Deus para você, né? Como que você vai tirar essa convicção? Como que você vai conseguir compreender isso com a mente? Se você também conceitua Deus e coloca ele numa caixinha. É difícil você mensurar, né? O que seja isso, né? Se você não conseguir fazer isso pela consciência livre da sua mente, condicionada. Então, quando nós pronunciamos a palavra Deus, a gente cria uma imagem mental de quem Deus é. E às vezes você tenha aprendido algo sobre Deus que não tem nada a ver com quem é Deus, né? Às vezes você tenha conhecido um Deus punitivo, né? Um Deus que, se você não for na igreja, ele não te abençoa. Um Deus que, se você não obedecer, você tá lascado. Você vai pro inferno, né? Um Deus que te coloca várias condições, que ele só faz por você aquilo que você faça por merecer. E talvez você anule a graça. Talvez você anule a cruz. Então, entender quem é esse ser que habita em você, que é você, baseado no Deus que você conhece, que você condiciona pela sua mente, também não é possível. Porque aí, se você desconecta com quem Deus realmente é, a sua percepção está totalmente distorcida. E aí, por isso que eu falo que o obstáculo que nos impede de alcançar o despertar é os pensamentos, né? É as suas convicções, é os julgamentos, as condições que você já tem de quem Deus é o conhecimento que você já possui. Então, por isso que eu disse no início que se você conseguir se libertar do conhecimento que você já possui, já é um grande passo. Você não precisa aprender nada. Porque se você conseguir se libertar de quem você pensa que você é, naturalmente você já vai entender quem você realmente é. Você já vai despertar. Então, assim, essa identificação que a gente faz com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente aprendeu, ela é disfuncional. O movimento mental, né, que é aquela voz na nossa cabeça falando o tempo todo, querendo nos trazer insatisfação o tempo inteiro, dizendo para você que ainda não tá bom. Essa voz na sua cabeça, ela é disfuncional. Ela não existe para funcionar, né? Porque seria muito pobre Deus criar todos nós, nos chamar de filhos, dizer para nós que nós somos imagem e semelhança dele, para que a gente vivesse insatisfeito, infeliz, reclamando o tempo inteiro. Seria um plano ainda entregar o filho dele para morrer por nós na cruz. Seria um plano muito inútil. Seria um plano fracassado de Deus, se fosse para ser assim. Mas o fato é que a gente faz ser assim. Pelo simples fato
de que você acredita naquilo que não é e você deixa de acreditar naquilo que é. E aí, mais um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é que quando fala naquele trecho assim, ó, da Bíblia, que fala assim, ó, que tudo o que você pedir vos será dado, né? Creia que aquilo já foi te dado, né? Eu não vou saber trazer aqui agora para vocês exatamente o versículo, mas fala isso, né? Que você que tudo que você pedir, você precisa crer que vai ser dado a você. Mas tudo que você pede para Deus, Ele já te deu. Só que você não acredita que isso é seu. Você não se apossa disso. E aí você fica lá pedindo isso para Deus. Até eu ouvi um exemplo, né, esses dias assim, né? Se seu filho disser para você que ele quer ser juiz, né? O que você vai fazer? Seu filho chegar em você e falar assim, ó, eu quero ser juiz. Você vai matricular ele numa faculdade de direito, você vai comprar os livros para ele, você vai ajudar ele, dar todo o suporte para ele, para que ele se torne um juiz. Mas você não pode simplesmente pegar o título de juiz e jogar no colo dele e falar assim, agora você é um juiz. Não. Ele tem que se tornar um juiz. E com Deus é assim também. Você pede para Deus que você quer ser um juiz. Deus fala, tudo bem, seja um juiz. E o que você tem que fazer para ser um juiz? Se tornar um juiz, você tem que ir lá estudar, prestar o concurso, fazer o que tem que ser feito para você se tornar um juiz. Isso é totalmente possível e está totalmente ao seu alcance. Mas você quer estudar? Você quer ir lá, prestar o concurso, passar no concurso? Você realmente quer se tornar um juiz? É aí que está a questão. Você pede para Deus, mas você não reconhece que aquilo já é seu. E que você só precisa caminhar em direção a isso. E o caminho é esse. O caminho é o que você tem que fazer, de fato. É as suas ações, é as suas escolhas, são suas decisões. Então, o problema de pensar que você não tem aquilo que você quer te traz insatisfação. E a insatisfação, ela nasce da falta. Toda vez que você sente insatisfação, é porque você sente falta de algo. Algo te falta. E quando algo te falta, você reclama. E aquilo vai te faltar cada vez mais. Porque você não consegue perceber o que você já tem. Você não consegue criar daquilo que você já tem aquilo que você ainda quer, né? E a gratidão é isso. É reconhecer o que você já tem. É reconhecer quem você já é. Então, a liberdade começa quando você consegue perceber a voz na sua cabeça. E quando você consegue controlar ela. Então, se existe uma voz na sua cabeça que fala assim pra você, ó, tá vendo? Você viu o que ele falou? Você viu que a fulana falou isso, falou aquilo e falou aquilo outro? E aí, dessa fala, desse pensamento que surgiu na sua cabeça, você já começa a criar uma outra história. E aí você vai criando histórias em cima dos seus pensamentos.
Aí essa história começa a crescer na sua cabeça. Muitas vezes ela gera uma mágoa, ela gera uma raiva, um rancor, e você fica rodeando isso e você fica em volta disso. E a sua energia vai embora tudo ali, naquele simples pensamento que surgiu, que se no momento que ele surgiu, você com a sua consciência rebatesse esse pensamento no sentido, olha, não é assim, não foi isso que aconteceu. Essa pessoa disse isso, mas eu não acredito nisso que essa pessoa disse. Eu sou assim, eu sou assado, eu acredito assim, eu acredito assado. A minha vida é assim, a minha vida é assado. E eu agora vou deixar de gastar energia com isso para fazer aquilo outro que eu escolhi fazer, que eu me propus a fazer e que é o que direciona a minha vida. Mas você não tem esse poder de falar assim, olha, não, eu não vou pensar assim. Não é assim que funciona. Você precisa ter esse poder de calar essa voz na sua cabeça que te leva para o buraco, pegar a sua consciência de quem você sabe que você é e falar, não, eu escolho pensar assim. E você não pode julgar esse pensamento que surgiu anteriormente, senão você vai virar de novo o mesmo ciclo. Então, por isso que eu falo para vocês que o despertar ele não acontece do dia para a noite. Ele é um processo e você vai, conforme você vai praticando o despertar, você vai sentindo ele. E aí você vai conseguindo aproveitar os benefícios que ele te traz ao longo do tempo, aos poucos, e você vai saindo desse círculo vicioso que o seu pensamento te coloca, que as histórias que você conta para você te coloca, e você começa a ter controle sobre a sua mente e sobre os seus pensamentos. Então já tá ficando bastante extenso, né? Já faz um tempo que eu tô aqui falando com vocês. E aí o primeiro exercício que eu vou deixar aqui para vocês é vocês observar a voz na sua cabeça, né? Quando algo acontece e vem aquela voz na sua cabeça, né? E você fala assim, aconteceu tal coisa e você vai lá e julga aquela situação. Você julga aquele acontecimento. Você conta uma história sobre algo que aconteceu. Você condiciona essa história. Você coloca essa história dentro do seu molde mental. E você começa a agir em cima dessa história que você está contando para você, né? Então, começa a observar isso que você faz. E no momento que o pensamento surgir na sua mente, começa a questionar esse pensamento. Mas espera aí, isso não é assim. Não, essa situação não aconteceu dessa forma. Não, eu não sou isso que essa pessoa está falando. E aí, só que você não julga, né? Não julga, você não usa a sua consciência para julgar esse pensamento, né? Você usa só como observador. Porque quem é a pessoa que está pensando? Quem é a pessoa que está contando a história? Quem é a voz na sua cabeça? E quem é a pessoa que está observando a voz na sua cabeça? As duas pessoas são você. As duas pessoas são você. Uma é o falso eu e a outra é a sua essência divina. É a sua consciência. É o seu ser mais profundo. E o ser mais profundo, ele não julga.
Então, não use a sua consciência para julgar o seu falso eu. Apenas observe e deixe com que a sua consciência e a sua essência comande. Deixe que ela controle. Então, não dê voz aos pensamentos, não dê voz, né, à voz na sua cabeça. Não deixe que ela te controle. Começa a observar essa voz na sua cabeça. E um outro exercício também muito importante é estar presente, né? Então, quando você for lavar a louça, esteja presente ali no momento que você está lavando a louça. Observe a espuma que tá ali na bucha, observe o detergente caindo na espuma, observe a água da torneira quando você vai enxaguar o prato, observe como que aquela água escorre pelo prato. Quando você faz essa observação, a sua mente está livre, você não está pensando em mais nada. Você está ali, de corpo e alma no momento presente. E você vai sentir uma satisfação imensa. Você vai sentir uma paz interior tão grande quando você estiver lavando a louça e você observar a água escorrendo no prato, a espuma, a bucha ali passando no talher. Por que você vai sentir essa paz profunda? Porque você não vai estar pensando em mais nada. Você não vai estar perdido nos seus pensamentos. Você não vai estar no passado e nem no futuro. Você não vai estar pensando no que aconteceu ontem e nem no que vai acontecer amanhã. Quando você observa a sua respiração, você está 100% presente. Porque você não consegue observar a sua respiração e ao mesmo tempo pensar no que aconteceu ontem ou no que vai acontecer amanhã. E você se perde quando você sai do momento presente para ficar vivendo no que aconteceu ontem ou no que vai acontecer amanhã. E essa é a raiz de toda ansiedade, de todo medo. E essa é a forma que existe de você fugir da eternidade, de você fugir daquilo que é real, de você fugir de você, porque você tem medo de saber quem é você mesmo de verdade. Você tem medo de descobrir quem você é, de descobrir que você é incapaz, de descobrir que você não é quem você pensa que você é. Por isso que você foge de você. Mas quando você descobrir quem você realmente é, imagem e semelhança de Deus, com todo o poder divino que Deus colocou em você, sem os seus condicionamentos mentais, sem os julgamentos e os rótulos que você já criou sobre si, você vai entender a plenitude que é viver no agora. E essa é a vida abundante que Jesus fala na Bíblia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá certo? Essa foi a nossa introdução do despertar. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, não fiquem com medo, vai acontecer, né? Você vai sentir uma revolta, às vezes, de ouvir isso. Às vezes você vai sentir uma angústia, uma insatisfação. Às vezes você vai sentir uma coisa ruim de estar ouvindo tudo isso. Mas é normal e é um sinal de que você está querendo despertar também. Às vezes você vai sofrer por estar ouvindo tudo isso. Às vezes você vai relutar e falar, não, essa menina tá doida. Eu não acredito nisso. Da onde que ela tirou isso, né? E aí a sua mente vai começar a julgar
vai começar a condicionar o seu falso eu não quer morrer, né? Você vai ter a impressão que você realmente está morrendo, né? Você vai sentir uma coisa como se você fosse morrer. Mas o que vai morrer não é você. O que vai morrer é o seu falso eu. E ele não quer morrer. Por isso que eu sempre falo assim, né? Eu falo assim, você reclama do sofrimento, né? Você tá sofrendo, você reclama do sofrimento, mas você não quer parar de sofrer. Porque se você quisesse parar de sofrer, você acharia um meio, um caminho para cessar esse sofrimento, para que você saísse dessa situação. Mas o sofrimento é o que alimenta o falso eu. E se você não alimentar o falso eu, ele morre. E ele não quer morrer. Então você reclama do sofrimento, mas ao mesmo tempo você não quer se livrar do sofrimento. Você defende o seu sofrimento. Quando alguém fala assim pra você, ó, não, mas você tá passando por isso? Não, mas é só você fazer tal coisa. Não, é só você ir lá e fazer assim, assim, assado. Não, mas eu sei, é porque você não sabe, é porque você não tá na minha pele, é porque você não viveu o que eu vivi, porque se você tivesse vivido o que eu vivi, se você tivesse no meu lugar, você ia ver, você não ia falar assim, então você defende o seu sofrimento. Você reclama que sofre, mas você não quer se livrar do seu sofrimento. Você defende ele com unhas e dentes. Você defende a sua mente, você defende a voz na sua cabeça, você defende os seus condicionamentos com unhas e dentes. Porque você tem medo de que quando você se livrar deles não sobre nada, não sobre ninguém. Porque se você passa a ter convicção de que você não é nada disso que você acha que você é, o que vai sobrar de você? Quem você é então? E aí você tem medo de não ser ninguém. E é por esse motivo que você vai ter esse sentimento de angústia, né? E aí você vai resistir a tudo isso que eu tô te falando. E aí fica aí a reflexão para você pensar sobre isso. E essa foi a nossa primeira live. E eu ainda não decidi em quantas lives eu vou trazer esse assunto, mas eu vou decidir isso logo. E também vou tentar definir as datas, os dias que eu vou fazer essas lives, para que você consiga se programar melhor e eu também. Tá certo? Um bom domingo para você. Fica com Deus. E eu espero que você desperte. Um beijo. Até mais.